Vamos ficar de pé. Quem está feliz com Jesus? Eita glória! Há uma presença poderosa nesta manhã, neste lugar. Se eu fosse você, levantava a sua mão e começa a dar um glória para Jesus. Diga: Senhor, eu te adoro. Eu invoco a tua presença esta manhã, porque tu é Deus, não há outro como tu. Há uma unção que flui deste altar. Há uma unção que flui para a minha vida e para a sua vida esta manhã. Então exalta Jesus, fecha os teus olhos e ergue as suas mãos e diga: eu me rendo, porque eu quero ouvir a tua voz esta manhã. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim esta manhã. Mas primeiro eu preparo o meu coração para te ouvir, Espírito Santo. Aleluia. Eu saia. A glória é tua, Jesus. O louvor é para ti. Toda a honra é tua nesta manhã. Toda a honra é para ti, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo privilégio que nós temos de poder ministrar a tua santa palavra. Oh, Senhor, bendito seja o teu nome. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16. Minha Bíblia está despencando, ó, irmãos. Meu marido ficou de consertar ela, está aqui toda. Atos 16, verso 16. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluias! Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós lemos a tua palavra, agora pedimos, fala conosco nessa manhã. Declaramos o domínio de Jesus neste lugar. Eu amarro toda força contrária, todo espírito ladrão da palavra, todo espírito de sono, todo espírito ladrão da mente, eu anulo e amarro neste lugar. Eu declaro que o Senhor Jesus tem liberdade total, primazia neste lugar.
Senhor, libera os teus anjos para cercar essa casa. E tudo que o Senhor determinou para este dia se cumpra. Todo o teu propósito no céu e na terra sejam manifestos para a glória e honra do teu nome. Eu abençoo o teu povo para eles receberem a tua palavra, para que ela caia em terra fértil, para que ela dê fruto e o teu nome seja glorificado. Amém? Você pode se assentar. Eu estive orando e eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E eu passei essa semana em oração e o Senhor me trouxe essa palavra. E o tema da mensagem desta manhã é posicionamento espiritual. Eu creio que Deus está nos chamando por um posicionamento nesse tempo que nós estamos vivendo. E a pergunta é, em que nós precisamos nos posicionar? Primeiro de tudo, eu e você precisamos nos posicionar em Deus. Na nossa comunhão com Ele. Da forma como nós buscamos a Ele. Sabe, e eu estava sentada ali e me veio aquela imagem quando as pessoas que estão no exército, no army, elas veem os soldados ali, de repente o general fala assim, posição, e todo mundo... É isso que o Senhor está chamando a igreja Bethesda esta manhã, para uma posição. Não há tempo mais de ficar de qualquer jeito. O Senhor está chamando, é tempo de posição na casa do Senhor. É tempo de posição espiritual. É tempo de colocar Deus no lugar dele. É tempo de buscar. É tempo de se alinhar com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! E o que é se posicionar? É sair de cima do muro. Se posicionar é tomar posição, porque tem gente que é crente na igreja, mas saiu da porta dali, vai trabalhar, já não é mais crente. Posicionar é você ser uma coisa só diante de Deus. Crente posicionado, a palavra dele é sim, sim ou não, não. Um crente relaxado, desmotivado, ele é mentiroso. Ele fala o que não deve, mas Deus está querendo posicionar a tua boca. Deus está querendo posicionar a tua vida de uma forma que você viva de acordo com a palavra. Posição é mudança. Ei, posição é mudança. Posição é dizer sim, sim, não, não. É isso que o Senhor quer. Posição é tomar decisões que precisam ser tomadas. Ei, tem gente que está adiando decisões que Deus já mandou fazer, mas não toma posição. O Espírito Santo fala comigo e com você, é tempo de posição. Aquilo que eu já mandei tu fazer, é tempo de tu se alinhar. Eu sinto Jesus neste lugar. Posição é dizer não para as obras do diabo na tua vida e na tua família. Ei, coisas que você tem tolerado há anos, coisa que você tem tolerado e o Espírito Santo está falando, eu não estou compactuando com aquilo que você está. É tempo de se posicionar. É tempo, igreja, de se posicionar em Deus essa manhã. E a pergunta é, em que você precisa se posicionar? Ei, cada um aqui está numa fase. Cada um aqui tem uma decisão para tomar, uma melhora para fazer. E o Senhor está falando com você essa manhã. O que é que você precisa se posicionar em quê? Como que está a sua vida com Deus? Como que está seu ministério? Como que está aquilo que Deus te chamou para fazer? Como está? Mas eu tenho uma notícia para você. Toda vez que nós nos posicionarmos espiritualmente, eu quero dizer para você, se prepare para a guerra. Na hora que você tomar a decisão de se posicionar, eu tenho uma notícia para você. Se prepara para a guerra. Sabe por quê? Porque tem uns inquilinos morando com você há muitos anos. Tem gente que está morando aí nessa casa aí, ó, como até o Israel falou, aí está vivendo aí há muito tempo. Aí quando você se posiciona e fala assim, é tempo de tu sair.
Tu não pode falar mole, não. Aí vai falar, eu saí daqui? Estou vivendo com você há 15, 20 anos. Tu abriu a porta para mim. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que o reino é tomado pela força. Não é de qualquer jeito, não. É na força. Sabe qual é a força? Não é na minha e na sua, não. Você já notou, até o irmão Luciano aqui, ele já passou uma situação assim. Sabe quando você aluga uma casa? A pessoa está morando lá, ela não paga mais o aluguel. E ela não sai. Ela fica lá. E você pede para sair. A pessoa não sai. E aí você não sabe o que faz. Aí você tem que pedir a justiça para tirar. Porque se você só falar, não vai sair. Aí você tem que entrar com recursos mais fortes para que aquela pessoa que está morando naquela casa que não é dela, só estava alugada. Tu abriu um espaço por um tempo, a tua família abriu um espaço por um tempo, mas é tempo de eu e você dizer, chega, Satanás, chega da tua obra na minha casa, chega da tua obra na minha família, mas eu tenho uma notícia para você, pode ter guerra, mas quando eu e você nos posicionamos, o Senhor está falando comigo e com você, eu me posiciono contigo esta manhã. Deus se posiciona com crentes posicionados. Se você se posiciona, pode saber que o general de guerra se posiciona do teu lado para arrancar aquilo que não é dele. E o Senhor te diz essa manhã, crente, tenha coragem, porque para se posicionar tem que ter coragem. E o Senhor te diz assim, se posiciona com que eu me posiciono também. Deus às vezes só está esperando o crente tomar uma posição. Aí tu toma a posição e Deus falou, agora sim, agora tu se levanta e eu me levanto contigo. Aleluia. Em primeiro lugar eu quero dizer, posicionar é confrontar. Quem aqui gosta de confronto? Eu odeio, irmão. Eu não gosto de confronto. Eu creio que aqui ninguém gosta de confronto. Mas eles são inevitáveis. Não tem mudança sem confronto. Não tem. E muitas pessoas, elas fogem do confronto. Elas se conformam com a situação que estão. Mas eu quero dizer para você essa manhã que o Deus que nós servimos não está conformado como muitos de nós estamos. Deus não está conformado de ver você vivendo essa vida que você está vivendo. Talvez você já aceitou viver como está, mas o Senhor te diz assim, eu não me conformo de ver você sofrendo, de ver você fora da minha vontade. Às vezes, nós achamos que Deus é só arma de defesa, Deus é arma de ataque. E Deus é um Deus de confronto, porque Ele chega para mim e para você e Ele diz assim, conserta. Deus é Deus que confronta as misérias da nossa vida. Deus é aquele Deus que olha para nós e nos ama e deixa a gente como está. Ele chega para nós e fala, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem. Isso é Deus que ama, Deus que confronta o pecado em nós. E às vezes nós estamos acostumados a viver. Sabe quando você está acostumado? Ah, não quer sair não, pastor. Você está acostumado a aguentar viver essa vidinha aí. Acostumado. Só que é hora de se levantar. Como nós lemos essa manhã, a Bíblia diz que Paulo estava indo para o lugar da onde? Da oração. Crente, toda vez que você tomar uma posição para orar, você sabe quando você não ora, o diabo está preocupado, não. Mas quando você fala assim, vou tomar uma posição, vou orar. Na Israel, você começa a orar, aí o inimigo falou,
vou ter problemas se eu continuar deixando essa pessoa orar. E aí, toda vez, meu irmão, que você tomar uma posição em Deus, você tem que se preparar para a guerra. Você já tem que ter essa mentalidade, que o inimigo vai se levantar contra você. E a Bíblia diz que todo dia, Paulo, Silas e seus companheiros passavam para ir para o lugar da oração. Enquanto eles iam, tinha uma mulher escrava, que ela tinha um demônio de adivinhação. E ela passava, eles passavam, porque o diabo já sabia para onde eles estavam indo, e ela passava atrás deles. Ei, só que ela não passava falando, não. Ela passava gritando. Olha aí os crentes. Olha aí os servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que se passaram alguns dias. Sabe quando você vai tolerando a zombaria do diabo? Ele vai zombando de você e tu está calado. Mas tu está orando. Ele vai falando, mas tu está orando. E aí a Bíblia diz que chegou a hora que Paulo se enfezou. Tem crente que precisa ficar com raiva. Tem crente que Deus tem que às vezes permitir o inimigo pisar tanto até ele levantar, porque aguenta. Tem gente que não aguenta muita coisa não, mas tem gente que o inimigo vai, amassa e zomba e está aguentando. Sabe por que Deus permite? Porque Deus está querendo levantar um espírito que está morto. Deus permite a afronta, a intimidação, porque Deus está querendo o resultado. Deus está querendo levantar alguém que está caído. E na hora que esse espírito se levanta, é a hora que Deus está falando: se levanta mesmo e põe esse cão para correr. Eita glória. E depois ele suportar aquilo por alguns dias, ele chega para aquela mulher e ele olha para ela. E ele expulsa aquele demônio que estava naquela mulher. Só que a Bíblia diz que, o inimigo ficou com raiva. Eu tenho que te trazer uma visão realística do mundo espiritual. Porque às vezes a gente pensa que lidar com o mundo espiritual é mar de rosas. É guerra. É guerra. A Bíblia diz que tem um valente que está com os seus bens. E você não pode ir sozinho contra aquele valente, você tem que ir com mais valente. Mas para ir com mais valente, você tem que se posicionar, você tem que levantar, você tem que buscar. Porque ele está com tudo que é seu. E você às vezes está deixando tudo que está lá. Mas o Senhor está falando, é tempo de posição, é tempo de posição, é tempo de posição, igreja. Às vezes você suporta um espírito por meses, por anos. Tanto tempo, e você não tem coragem de lidar com ele. Mas até o dia que o Senhor permite você se levantar e dizer basta. É esse dia que o Espírito Santo está esperando na vida de muitas pessoas nesta manhã. É quando você chega tipo assim: acabou, Satanás, chega. Eu não aceito mais tu fazer isso no meu casamento. Eu não aceito mais tu fazer isso na vida dos meus filhos. Eu não aceito mais tu fazer isso na minha vida. Basta. E quando você disser basta, o inimigo se levanta, mas Jesus se levanta contigo. Ele pode até se levantar, e ele vai, já estou te falando já. Mas Jesus vai se levantar contigo também. Então não desista. Seja firme. Em segundo lugar, eu quero dizer que posicionamento, primeiro traz confronto e segundo traz conflito. Se posicionar traz conflito. Em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Elias, vendo que o povo de Israel estava totalmente afastado do Senhor, ele convoca os
profetas de Baal, ele convoca o rei Acabe, ele fala assim, vamos nos encontrar no monte. E ele diz para o povo assim, ó, prepara um altar aí, porque o Deus que derrama fogo no altar, esse será o Deus. E eles concordaram. E a Bíblia diz que o Senhor desceu no altar de Elias. E o fogo desceu e a nação toda voltou para Deus naquele dia. E não só isso. Depois disso, a Bíblia diz que foram mortos os profetas de Baal naquele dia. Ei, Elias não fez pouca coisa. Foi um grande confronto. E aí, no capítulo 19 do livro de Reis, a Bíblia diz, escute isso. Ora, Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado os profetas à espada. No verso 2, a Bíblia diz assim, por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa mesma hora, eu não fizer com você o que você fez com eles. Escute bem. Elias fez uma grande obra. Confrontou as trevas. Confrontou os profetas de Baal. Deus desceu com a sua presença, com a sua glória. Só que Satanás, ele perdeu o povo e ele ficou irado. E ele levanta Jezabel contra Elias. Todas as vezes que nós nos posicionarmos, o inimigo vai se levantar contra nós. Mas o Senhor te diz assim essa manhã, não temas, porque o Deus que desceu com fogo no altar de Elias é o Deus que defende a minha vida e a sua. Ei, eu quero dizer para você que não tem como mexer com o mundo espiritual sem guerra, meu irmão. Não tem como você mexer com as trevas sem guerra. Só que quando você sabe debaixo de que autoridade você está, quando você sabe que você é apenas um servo do altar, do exército do Deus Altíssimo, tu não teme, tu segue em frente, é isso que o Senhor quer que você siga em frente, amém? Eu quero dizer para você que às vezes você vai sofrer na carne. Yes. Às vezes você vai sofrer na carne como Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles foram arrastados para a praça. E ali tiraram as roupas deles e os açoitaram. E outra coisa, a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados. Tem situações que vão acontecer no processo que às vezes vai quebrar o nosso coração. Porque quando Deus quer nos ensinar, Ele coloca a gente numa sala de aula. Mas quando Deus quer nos treinar, Ele coloca a gente no campo de batalha. Quando Deus quer te treinar, Ele vai te colocar no meio da guerra. Quando Ele só quer te ensinar, Ele te põe na sala. Ele é o professor, Ele vai te ensinando. Mas quando Ele quer te treinar, Ele te coloca no meio do campo de batalha. E Ele diz assim, tu olha às vezes para o inimigo, e Ele diz assim, pode olhar, querido. Pode olhar, meu filho. Olha, às vezes é assustador, mas tu não está só. Eu preciso treinar você. Eu preciso levantar o teu espírito. Eu preciso mover aquilo que está dentro. A minha essência, porque eu sou Deus guerreiro, eu sou Deus que trabalha, eu não sou Deus covarde, eu sou Deus que entra e peleja. Terrarabaçaia. Se prepare para ser ferido na guerra. Sabe por quê? Não tem como a gente estar numa guerra sem sofrer arranhão. Não tem como você estar no campo de batalha sem sair com alguns machucados, sem sair com alguns ferimentos. Você pode até ser ferido, mas morto tu não vai. Morto tu não vai. Ei, você pode ser ferido na guerra, mas o Senhor é o Deus Jeová que sara, que cura. O Deus que permite a guerra, mas o Deus que sabe sarar. Tararabaxerebarraia. Terra maiucipa laiodexerebarraia. A única coisa que Ele quer te dizer assim para mim e para você:
Eu te coloquei aí porque eu sei que tu pode vencer. Deus nunca vai nos colocar num campo sem eu e você ter condições de entrar para vencer. Sabe por quê? Porque Ele fez uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias. E quando você passar pelo fogo, pode saber que eu estou ali também. Quando você passar pelas águas, ei, eu estou juntinho de você. Eu estou juntinho de você. O importante é você permanecer. Quando você se posiciona contra o inimigo, Jesus se põe do teu lado e diz: eu estou posicionado aqui com você. Crente, o campo de batalha, cada um de nós tem o seu. Cada um de nós tem o nosso próprio campo. E eu digo para você que às vezes, desde o início dessa igreja, eu sinto como, eu até falo, sabe esses filmes que você é pequenininho, aí quando você entra, tem um gigante lá. Quando você entra e você olha assim, misericórdia, eu sou tão pequenininho, com esse bicho desse tamanho. E aí ele olha assim para você, e você até pensa assim, eu sou pequena. Como aqueles espias olharam e falaram assim, perto dele nós somos como gafanhoto. Mas é assim mesmo que Deus quer que você veja. Porque não é você quem tem que aparecer. Quem tem que aparecer é aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é majestoso, que a Bíblia diz que os demônios tremem na sua presença. É esse Deus que entra comigo nas minhas guerras e com você também. Eu quero dizer para você que tem horas que Deus permite o inimigo pensar que ele ganhou. Tem horas que às vezes você pensa assim, fui derrotado. Né, Patrícia? Só tem horas. Paulo e Silas talvez poderiam ter pensado, puxa, nós só fizemos o bem. O que nós fizemos? Nós expulsamos o demônio daquela escrava lá. E nós viemos parar na prisão. Nós fizemos algo de bom. Nós libertamos uma mulher. E nós tivemos que apanhar por causa disso, está preso. Às vezes você vai pensar que foi derrotado. Mas saiba de uma coisa, que aquele que permanece firme será recompensado. A Bíblia diz que Jesus morreu. Tudo ficou triste. Os discípulos pensaram assim, uau, agora acabou, ele morreu. Nós pensávamos que era ele que ia restaurar Israel. Mas eu tenho uma notícia para você. Aguarda só o terceiro dia. Derra arabacereberraia. Aguarda só mais um pouquinho, crente. Aguarda só mais um pouquinho. Satanás pode até reinar um pouquinho. Ele pode até achar que venceu alguma coisa. E Deus vai deixando ele pensar que ele ganhou. Mas Deus está falando, ei, eu estou me levantando. Eu estou me levantando para dar vitória, para mudar cativeiro, para fazer a história diferente. Enquanto todos pensavam que tinha tudo acabado, Jesus tinha descido ao inferno para tomar a chave. Enquanto você pensa que o diabo está ganhando, Deus só está falando, eu só estou pegando de volta aquilo que é teu, para te devolver a autoridade que você perdeu, para devolver para você a chave da vitória. Sabe por quê? Porque não tem derrota para quem serve a Cristo. Não tem derrota, meu irmão, para mim e para você. Às vezes só tem uma feridinha, só tem um machucadinho, só tem uma perdazinha, mas é só temporário, é só temporário, porque quando Jesus se levanta, Ele muda o cativeiro, Ele transforma tudo e Ele faz tudo novo. Como diz aquele louvor, com Cristo é vencer
ou vencer. Para nós não tem derrota. Para mim e para você não tem derrota. Essa batalha que você está batalhando, ela já está ganha. Será que você pode adorar Jesus por isso? Já está ganha, crente. Já está ganha. Você já venceu. Porque não é por causa de você, é porque quem está com você. Você já venceu. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem perdas para nós. Não tem. Porque a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem. Ei, esse mal aí vai ter que cooperar. Vai ter que cooperar para o bem da minha vida e da sua. Vai ter que cooperar, crente. Só que tem gente que prefere aguentar a zombaria do diabo e não tem coragem de se posicionar. Mas para aqueles que se posicionam, eu quero dizer para você, aqueles que têm coragem de repreender o inferno, a vitória é certa no sangue de Jesus. Aleluias. Em quarto lugar, eu quero dizer que posicionamento traz vitória. Posicionamento pode trazer confronto? Yes. Pode trazer conflito? Yes. Pode até o diabo achar que ele ganhou? Yes. Mas eu quero dizer que quando você se posiciona e permanece, a vitória é certa. A Bíblia diz que depois que Paulo e Silas foram açoitados, presos, eles estavam machucados. Estavam ali naquela prisão. E eles tinham todos os motivos para reclamar. Para gemer. Para murmurar. Só que a Bíblia diz que à meia-noite, na hora difícil, na hora que o inimigo, ele diz para você: ei, larga tudo. Não vale a pena. Não vale a pena ser crente. Olha só, sua vida é uma guerra. Ele diz: ei, abandona tudo. Como a mulher de Jó, larga esse Deus aí e morre. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas abrem os lábios e começam a adorar ao Senhor. Você sabe que o Senhor falou comigo? No meio dos confrontos, Jesus quer que eu e você aprendamos a adorar. Você sabe o que ele disse? Filha, eu quero posição é no meio da dor. Porque se posicionar quando tudo vai bem é fácil. Só que o Senhor quer nos ver posicionados é quando está doendo. É quando está difícil. É quando você tem todas as razões para reclamar e murmurar e tu toma uma decisão. Quer saber? Eu vou louvar. Eu vou exaltar o Senhor. Eles podiam reclamar da dor, mas eles decidiram adorar no meio da dor. E estava ali Paulo e Silas, e um encorajando o outro. Eu fico imaginando Paulo falar assim: ei, irmão, que Silas, está doendo aí, né, irmão? Mas vamos fazer uma coisa, vamos fazer um culto. Vamos abrir a boca que Jesus nos deu e começar a exaltar Ele. O mundo espiritual para. Escute isso. O mundo espiritual para quando um crente, no meio da dor, onde a alma está gritando e gemendo, o Espírito diz para a alma: tu não vai reclamar. O Espírito diz para a alma: ei, alma, adora. Alma, louva. Ao invés de ouvir xingamentos, escute bem. Naquela cela ali, tinha muitas outras celas do lado. No meio daquela escuridão, porque não tinha luz como nós temos,
Eu creio que a escuridão era muito grande ali. E os outros presos estavam ouvindo assim, ó. Chegou 2 aí que apanhou hoje. Por causa de um tal de um caminho aí. Por causa de um tal de Jesus. E os outros presos estavam bem ouvindo ali. Eles estavam esperando. Eu quero ver o que vai sair dessa cela aí, desses crentes. Ei, o mundo está de olho em nós. Tu pensa que tu está na cela sozinho? Tem muitas outras células que estão do teu lado. Terrarabaxerecaia. Esperando apenas um posicionamento seu. Eu posso imaginar aqueles presos ali, ouvindo à meia-noite numa cadeia, 2 crentes doidos, adorando a Jesus, exaltando o nome do Senhor. E aquele louvor, que eu creio que naquela cela, imagina só numa prisão, o que você escuta numa prisão? Mas naquela noite, aquela prisão tinha um som diferente. E por causa de Paulo e Silas, do posicionamento deles no meio da dor, a Bíblia diz que a atmosfera da prisão foi mudada. A atmosfera daquele lugar foi mudado. E o som foi saindo. E o som foi atravessando o mundo espiritual. E a Bíblia diz que quando aquele som, no meio da dor, chega no trono, um terremoto começa a balançar aquele lugar. Terra manderebiaçaia. Daí anacacheberaia. Um terremoto começa. Escute bem, crente. Por causa de 2 que estavam adorando, a prisão de todos foram abertas. A prisão de todos foram abertas. E não só isso, as algemas também. Às vezes você pensa que a sua vida é só você. Quando você se posiciona, todos os que estão ao seu lado são abençoados. A sua família é abençoada. Seus amigos são abençoados. O seu trabalho é abençoado. Quando você se posiciona. Ei, crente, quando você apenas se coloca na posição que Deus quer, Deus liberta o teu filho, Deus liberta teu esposo, Deus liberta a tua casa, Deus move todas as coisas. Sabe quando o inimigo fica confuso? É quando ele cria aquelas situações. Ele diz assim: agora ela vai blasfemar. Agora ela vai cair. Agora ele vai largar tudo. Você sabe o que deixa ele confuso? É quando ele faz todas as coisas e ele olha para você e ele pensava que você ia agir da forma de antes. Sabe, antes ele te conhecia. Aquela ali é só o pisar no dedão dela que ela vai explodir. Só que quando você é uma mulher posicionada, o diabo pisa no teu pé. Tu pode sentir a dor. Tu diz assim: não, eu devolvo a afronta. Eu devolvo o louvor para aquele que me justifica. Eu não devolvo afronta, eu devolvo louvor e adoração para aquele que vai defender essa causa. Essa causa não é minha, essa causa é dele. Essa causa já está na mão dele. E é ele quem me justifica. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe aqueles carrinhos de controle remoto? Muito crente é assim. O carrinho está ali, você não vê nenhum fio nele, né? E o controle fica na mão do diabo. E ele fica apertando e o carrinho vai para onde o controle mandar. Certa vez eu tive um sonho que eu estava com um anjo, andando com ele. E ele disse assim para mim: vem comigo que eu quero te mostrar um demônio. E eu andava com aquele anjo. E ele me mostrava um espírito de raiva. Gente, era um bicho tão feio. Eram uns dentes que
Pior do que tubarão. Você não tem como te explicar tão horrível que era o espírito da raiva. Só que eu não tinha medo porque eu estava acompanhada daquele anjo. E ele disse assim para mim: eu vou te mostrar como ele age. E de repente era como se fosse uma cortina que abria e passava um vento assim. E tinha um casal andando na rua. E quando aquele vento daquele espírito passava, aquele casal começava a brigar. E era uma briga horrível. E aí, ele me mostrando aquilo, depois ele chegou para mim e disse assim: olha o que o anjo me disse. Você tem que agir de forma que ele não espera que você haja. Aí eu acordei de manhã linda, feliz. Falei com meu esposo: amor, que lindo. Isso foi no sábado. Um anjo veio só para me ensinar sobre um espírito. Não sabendo eu que eu ia enfrentar aquele espírito no domingo. Irmãos, isso tem 16 anos atrás, nessa igreja. Nós tivemos que disciplinar um irmão que estava no grupo de louvor, porque eles estavam em pecado, nós tivemos que discipliná-lo. E a mãe dele ficou com muita raiva. Aliás, o diabo, né? E eu louvo a Deus que naquele dia, aquele demônio não foi em cima dele, porque se fosse, eu não sei nem o que sairia. Mas veio em cima de mim. Aquela mulher terminou o culto. Irmãos, ela tremia. Queria me engolir viva. E eu fiquei assim, numa posição que foi a graça de Deus. Porque se eu fizesse qualquer movimento, talvez ela ia voar em mim. E eu não saí da minha posição. E sabe, depois que terminou tudo, o Senhor me falou: eu te mostrei porque você ia enfrentar ele hoje. Agora escute bem. Quantas vezes nós somos reprovados? Quantas vezes o espírito da raiva nos pega? Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já xingou. Já abriu a porta. Ei, e o inimigo zomba. Escute bem. O inimigo zomba de nós quando ele nos vê fazendo exatamente aquilo que ele queria. Como ele conhece o que está em nós, ele provoca situações para sair de nós aquilo que ele já sabe que tem. Então ele tem o controlezinho na mão e ele fica te controlando. Mas quando um crente é controlado pelo Espírito Santo, quando um crente é cheio da oração, quando um crente é cheio da palavra, aquele mal que habitava não habita mais, aquele mal que existia não existe mais. E quando o inimigo vem apertar o botãozinho do controle, o carrinho não anda mais. Não anda mais, porque agora eu e você não vivemos e somos crucificados com Cristo. Aí o diabo fica confuso. Uau, eu já fiz ele fazer isso tantas vezes, agora não está funcionando. Por isso que nós dizemos: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio de Cristo, o diabo não te controla. O diabo não te controla. E quando eu e você entendemos que adorar é o que o Senhor espera de nós, as prisões da nossa alma, da nossa família e de todos que estão perto de nós vão se quebrar. Ei, Deus quer um crente posicionado para libertar outros. Deus só pode usar alguém posicionado para libertar outros. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você saiba essa manhã que quando nós nos posicionamos em Deus, nós podemos concluir a obra de Deus através de nós.
Quando você se posiciona, Deus olha para você, crente, Ele diz assim: eu posso usar ela. Eu posso usar ele para restaurar outros, para abençoar outros. Sabe o que o Senhor me disse? Escute bem. Olha isso. Paulo e Silas, eles poderiam se livrar da prisão, sabia disso? Olha o que o Senhor me disse. Paulo e Silas, eles poderiam ter se livrado daqueles açoites. Sabe como? Era só eles falarem assim: nós somos cidadãos romanos. Pensa nisso, porque em Atos 22, 25, a Bíblia diz que uma multidão ia açoitar Paulo e ele fala assim: por acaso vocês podem prender e açoitar um cidadão romano? Escute isso. Alguns capítulos à frente, Paulo assume a cidadania, mas aqui ele diz assim, o Senhor fala assim: agora eu não quero que você se revele quem você é. Tem hora que Deus não quer que você fale quem você é. Tem hora que Deus quer que você fique caladinho. Sabia que você podia escapar? Você podia escapar da dor. Você podia escapar do açoite. Mas o Senhor me diz assim para mim e para você: tem horas que você tem que sofrer o prejuízo. Na hora que você entender que você vai sofrer o dano, escute bem. Porque Deus, Ele diz assim: porque na hora que você não se revelar, eu vou me revelar através de ti. Quando você se cala, eu me levanto. Escute só. Porque Paulo, eu creio que o Espírito Santo disse para Paulo assim: ei, sofre comigo. Porque eu tenho um carcereiro. Eu tenho alguém lá dentro da prisão que... Eu tenho alguém lá dentro da prisão que se você não for para lá, eu não vou poder alcançá-lo. E o Senhor está falando, crente posicionado é o crente que sabe que às vezes vai sofrer para Deus poder usar ele para salvar a vida de outros. Crente posicionado é aquele que escuta, é aquele que não está pronto para se justificar, é aquele que não está pronto para ter os seus direitos. Ele tinha direito de não ser açoitado, ele tinha o direito de não ir para a cadeia, era só ele falar. Só que o Senhor fala assim: se cale, deixa eu me revelar. Porque eu não tenho apenas um carcereiro, eu tenho uma penitenciária inteira para que você possa ser um instrumento meu na terra. Eu não tenho só a sua vida, porque às vezes a gente acha a nossa vida muito preciosa. A gente acha que a gente é o melhor de tudo. E Deus está falando: tu és o meu precioso. Mas eu, que sou precioso para o Pai, eu desci da glória e eu morri por todos. Porque você não pode pagar o preço por um. E quando ele se posiciona, a Bíblia diz que aquele carcereiro que estava pronto para tirar a sua própria vida, Paulo diz assim: ei, não faça isso. E ele pergunta: o que eu posso fazer? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um crente posicionado, no meio da dor, ele tem uma palavra de Deus para falar. Um crente posicionado, ele tem Jesus para oferecer, mesmo quando ele está sofrendo. E a Bíblia diz que aquele carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas. Deus vai levantar pessoas que depois de você abençoá-las vão te ajudar,
vão ser instrumento de Deus para dar alívio para você. Ei, vão ser bênção na sua vida. Deus te chamou não é para ser bênção apenas para você. Deus te chamou para se posicionar, para que você seja bênção na vida de muitas pessoas. Crente, se posicione. Sai de cima do muro. Jesus está voltando e Ele vai levar para o céu crentes posicionados. Não é uma igreja desmantelada, é um povo pronto. É um povo que não está preocupado se estão falando mal, se estão caluniando, se estão batendo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo a seguir. Eu não estou preocupado com aqueles açoites. Eu não posso estar preocupado com as feridas do campo de batalha, porque é só um campo de batalha. O meu destino não é aqui. O nosso destino não é aqui. Tem uma cidade esperando para mim e para você. E lá que tem uma promessa dizendo: eu secarei dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. É lá que Jesus nos espera para nos coroar, para dizer: tu pagou o preço, tu se posicionou, agora eu te recebo como filho. Iribai, shiribaharosai. Então confie no Senhor. Mesmo quando você não entende os açoites, mesmo quando você não entende as prisões que às vezes Deus vai te colocar só por causa de outros. Ei, Deus permite você e eu passar situações, não é só por causa de nós, é por causa daqueles que vão ser abençoados através daquilo que Deus fez na nossa vida. Então não pense que você está sofrendo sem propósito. Isso é nada. Deus está te preparando para ganhar muitos outros que estão passando a mesma situação que você. E o Espírito Santo quer convidar essa manhã pessoas que querem primeiro receber Jesus como Salvador. Ei, como o pastor Fernando leu essa manhã, aqueles a quem o recebeu foi dado o direito de ser chamado filho. Você só passa a ser filho quando você o recebe. E Jesus está aqui essa manhã. E Ele está perguntando se tem alguém aqui esta manhã que gostaria de vir a esse altar e se entregar e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti esta manhã. Eu quero, Senhor, pertencer à família do Senhor. Eu quero ter Deus como Pai. Eu quero ser filho. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero ser mais uma pessoa órfã. Eu quero receber o Senhor. Se é você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no meio. E eu quero convidar a igreja que sabe que precisa se posicionar. Ei, todos nós aqui precisamos de uma posição maior. E eu quero convidar você a vir dizer ao Senhor esta manhã: usa-me. Eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu quero estar posicionada para que o Senhor use a minha vida. Pode vir ao altar essa manhã. Seja qual for o seu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Escute. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê no mais
desiste de cantar, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Adore a Ele essa manhã. Um terremoto vai acontecer aqui. Você crê? E as cadeias que te cercam vão cair. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Um terremoto vai acontecer. Você crê? Vai ter cadeia quebrando hoje. Vai ter algema de crente quebrando hoje. Crente posicionado vai ver o milagre de Jesus essa manhã. Muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Adore Ele, crente. Aleluia, aleluia, oh glória. Diga pra Ele: eu te adoro. Aleluia. Escuta o barulho, crente. E quando tu adora, eita glória. Terremoto vai acontecer. Levanta suas mãos pro céu agora. Espírito Santo, derrama da tua glória nesta manhã. Derrama o terremoto que quebra as cadeias esta manhã. Quebra as correntes que prendem. Levante o Deus, chama alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Eu quero que você diga aleluia. Diga aleluia. Desamera a dor que você está passando agora. Desamera a pressão que você está passando agora. Ei, deixa o céu ouvir. Deixa esse louvor chegar no mundo espiritual. Deixa esse louvor chegar lá em cima. Deixa esse louvor chegar no trono esta manhã. O louvor tem que
subir. Ele tem que subir. Ai, minha xerebarra. Oh, xerebarra, eu saio. A minha babá xerebarra. Arabaia xerebarra. Iribia sirianda raba xerebarra. Vai adorando, vai adorando. Jesus te ama. You know that. Você está cansado. Ele sabe que você está cansado de viver essa prisão. Esse apontamento foi marcado por Jesus. André, Jesus te chama pelo nome hoje. Ele te diz assim: ei, se tu se levanta, eu me levanto. Se tu estende a mão, eu estendo a mão. E eu puxo você desse lugar que tu tá. Eu te arranco desse buraco que você não quer estar. O diabo, ele planejou um buraco profundo para você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A mão do meu Jesus, ela é grande demais para te tirar desse lugar que tu está. E ele diz assim para a morte que vem atrás de ti: eu cancelo a morte, porque eu te dou vida. Eu te dou vida. E que ora por ele. A morte não vai te levar. A morte não vai cair por terra. Solta ele, solta a morte. Solta ele agora, solta ele da planta do pé ao alto da cabeça. Solta ele agora, porque ele é de Jesus. E eu conto até 3, tu solta. 1, 2, 3. Live in Jesus' name. Be free. Seja livre. Seja livre, meu filho. Tu és o amado de Jesus. Tu és amado de Jesus. Ministra nele, filho. Jesus está mais. Não há cadeias onde há adoração. Thank you, Jesus. Diz aleluia. 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 Eu sei da dor, eu sei da tristeza, eu sei da solidão, eu sei da prisão. E que você tem aceitado a prisão, você tem sofrido prejuízo, mas tem chegado com aroma suave diante do Senhor. E Ele diz assim: eu mudo a tua face, por causa do teu louvor, por causa da tua adoração. Eu estou botando esse demônio por terra hoje. Olha eu arrancando ele lá daquele quarto. Yes, eu estou arrancando ele de lá. Eu estou arrancando ele de lá. É hoje que ele saia. Saia. Seja queimado hoje. Saia daquele quarto. Sai daquela cama agora. Agora, no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Enquanto a igreja
Demônios estão queimando hoje. Demônios estão caindo por terra neste lugar. Somente adore. Somente adore. Somente adore a Ele. Eu quero convidar os pastores para ministrar. Para ministrar em quem você sentir essa manhã. Ore e abençoa o povo de Deus. Rafael, pode orar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Os obreiros orando, arabanda heriosaia. Tem cadeias para quebrar hoje. Senhor, se posiciona e tu vai ver o que Deus vai fazer. Cadê a Mônica? Os prisioneiros. Ei. O terremoto vai acontecer. Em nome de Jesus vai ser, porque não há barreiras onde há adoração. Seja qual for o teu problema, meu, desejo vindo a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão.
louvor que você está adorando, ele é individual hoje. O Senhor quer ouvir o teu louvor, a tua adoração. Se derrame na presença dele. Se derrame na presença de Jesus essa manhã. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Me ajuda a me posicionar. Ei, me ajuda a te servir. Me ajuda a te buscar. Me ajuda a andar como o Senhor quer que eu ande. Me ajuda a viver o teu propósito e não o meu. Me ajuda, Senhor. Eu quero me posicionar, Senhor, na tua presença. Eu quero te servir, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero fazer as guerras que eu sou suposto fazer. Senhor, eu não vou ter medo de entrar no campo de batalha, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu vou lutar as guerras que o Senhor tem para mim lutar. Eu vou vencer as guerras porque o Senhor está comigo. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Me ajuda a olhar para ti. Me ajuda a olhar para ti. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Estenda as mãos. Eu quero te abençoar esta manhã. Quero orar por você, para que Deus traga posição na sua vida. Ei, Deus te quer posicionado. Jesus está voltando. Quantas guerras você ainda não lutou? Quantas vitórias ainda Jesus está esperando para te entregar? Mas Ele está esperando você se levantar e se posicionar. Se posicionar no quarto de oração. Se posicionar em pegar esse livro e saber o que Ele quer falar com você. Ei, abre esse livro em casa. Abre esse livro. Escute o que Ele quer falar com você. Ele tem tantas coisas para te falar. Ele tem tantas coisas para te revelar. Ele só te diz assim: entra. Entra no seu aposento e vem falar comigo. Eu tenho estratégia de guerra para ti. Eu tenho armas para te entregar. Eu tenho armamento pesado para a tua guerra. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir, demolir fortalezas. Não tem demônio que se levanta contra nós que não seja derrotado. Crente, nós fomos chamados para vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Então hoje, saia daqui posicionado para guerrear as guerras que você tem na sua frente. Sai da preguiça. Para de preguiça. Para de procrastinar. Amanhã eu começo. É hoje. E eu não posso. Abre o meio aqui. Eu não posso sair sem dar essa oportunidade para você que quer declarar no mundo espiritual hoje que você vai se posicionar. Você que sabe que está fora da posição e você quer falar assim hoje: eu estou dizendo para o Senhor e para os anjos e para os demônios que eu estou me posicionando. Eu quero me posicionar como o Senhor quer de mim a posição. Isso. É posição nova, é posição nova. É posição. Então escuta. Você posicionou.
Jesus está se posicionando contigo. Casamento vai ser restaurado. Agora você vai ver a vitória, porque você está entrando na posição que Ele quer que você entre. Eu quero que a igreja estenda as mãos para aquelas pessoas que estão aqui no meio para se posicionar. Você que está posicionado, levante a sua mão, estenda as mãos para eles. Oh, xaraberraia. Eita glória. Tem roupa nova, tem sapato novo, tem autoridade nova, tem uniforme novo para você. Essa guerra já está vencida, mas você precisa lutar com as armas dele, não com a sua. Você tem que lutar com as armas dele, não com a sua. Então fala: Jesus, me reveste. Senhor, eu oro pela tua igreja, por os teus filhos que estão aqui dizendo na tua presença, estão dizendo diante dos anjos e demônios nessa manhã, que eles querem uma posição nova, que eles não querem mais continuar vivendo em cima do muro, eles não querem mais viver como estão vivendo, eles querem uma posição na tua presença. E eu abençoo o teu povo com força, com coragem, Senhor, com ousadia. Entrega na mão dos teus filhos os demônios, e que eles possam abrir caminho para que eles passem. Senhor, que as prisões sejam quebradas, que as algemas que amarravam sejam destruídas essa manhã, e que o teu poder hoje venha a ser derramado sobre o teu povo. Senhor, derrama sobre a tua igreja as tuas armas novas, armamento novo, vitória, posicionamento novo. Eu declaro que a igreja vai entrar posicionada. Eu declaro que nesse mês de março essa igreja vai entrar posicionada. Eu declaro que Deus está posicionando essa igreja para aquilo que Ele quer fazer neste lugar. Eu profetizo que a posição que Deus está exigindo da igreja é por causa do derramar do Espírito Santo, que será grande não só na igreja, mas nas casas, nas famílias, no trabalho, aonde você estiver. Eu te abençoo com alegria, com paz, com a graça de Jesus, com o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.